como o universo nasceu, como é que ele evoluiu, como é que ele chegou ao que é hoje. Eu vou falar sobre isso, mas de uma forma muito simplificada, não vou ser preciso, tá bom? Então, não tenho essa pretensão de ouvir agora uma descrição precisa. Mas eu preciso falar disso para que vocês entendam qual a importância da energia para nosso universo, tá bom? Então vamos lá. Dentro do meu recorte, o início de tudo foi o Big Bang. Bum! Uma grande explosão. E de um ponto surgiu absolutamente toda a energia do universo. Vamos chamar ela de energia primordial. E a energia primordial, devido às condições específicas lá do Big Bang, sofreu coisas interessantíssimas. E uma delas é que parte dessa energia primordial, parte dela, foi transformada em matéria. Sim, matéria é energia condensada. Então, aqui, ó, essa matéria tem energia, é energia condensada. Se eu pegasse essa matéria e conseguisse desfazê-la, ela ia ser desfeita em forma de energia e poderia alimentar a energia de uma cidade durante um certo tempo. Uma coisa interessante. O fato é que foi a energia primordial condensada que se transformou nas primeiras partículas do universo, as quais eu vou considerar que foram os elétrons e os núcleos de hidrogênio. Quando eu falo núcleo de hidrogênio, eu estou falando aquele aglomerado de um próton com um nêutron, ou um próton e dois nêutrons. Ou um próton sozinho, aí não é um aglomerado, né? Esses são os núcleos de hidrogênio. Então, essas são as 4 tipos de partículas que surgiram, né, do Big Bang. Só que a outra parte da energia primordial, o que aconteceu? Ela foi usada para dar movimento a essas partículas. Virou energia de movimento. Então, essas partículas, quando nascem, elas não nascem paradas. Elas nascem em movimento. E assim a energia primordial teve esses 2 papéis. Parte virou movimento, parte virou matéria. Agora vamos dar um pulo, né, para o Big Bang e fazer uma discussãozinha importante. Ó, aqui é o Big Bang. Digamos que nasceu uma partícula se movimentando para lá. Outra se movimentando para cá. Outra nasceu aqui se movimentando para lá. Outra nasceu aqui se movimentando para lá. Outra nasceu se movimentando para cá. E assim, né, elas vão nascendo e se movimentando. Quando você olha essa região, observe só. Quando você pega essa região e olha, você diz que essas partículas estão completamente bagunçadas, desorganizadas. Você pode dizer que o nascimento do universo, a energia de movimento era toda energia térmica, que é energia de movimento desorganizado. Entendeu? Aí o que aconteceu? Pô, se essa partícula está em movimento, ela vai para lá, né? Digamos, vou botar uma outra partícula aqui. Vai para lá. Essas vão para cá. Essas vão para lá. Então as partículas não vão ficar confinadas naquele ponto que nasceram. Elas vão se movimentar em várias direções, infinitas direções, e a matéria em si toda vai expandir. Então vai ocorrer a expansão do universo. Aí o que acontece com a expansão? Se eu pegar uma outra região, essa é a região do Big Bang, certo? Digamos, agora eu quero para essa região. Eu vou perguntar, quem é que vai para essa região? Será que essa partícula vai para essa região? Não, quem vai para essa região é uma partícula ou outra que tem uma direção para lá, certo? Digamos que existiu uma partícula que se movimentou para lá. Então ela vai estar nessa região. Ou outra partícula que se movimentou para lá. E ela vai estar nessa região. E assim, quem vai chegar nessa região vai chegar naturalmente, ninguém força isso a acontecer, vão chegar mais ou menos na mesma direção. Entendeu? E chegando na mesma direção, se você olhar aqui, ó,
você vai dizer que essas partículas estão com um movimento desorganizados completamente ou organizados. O olhar aqui significa um movimento organizado. Entretanto, todas elas não estão exatamente indo em uma mesma direção. Né? Tem uma pequena diferença e elas podem colidir e bagunçar um pouco, mas elas em si já ganharam um movimento organizado de ir para algum lugar. E se encontraram justamente por ter movimentos mais ou menos na mesma direção. Então, esse movimento organizado aqui, né, a gente chama, quer dizer, a energia associada ao movimento organizado das partículas, a gente chama de energia cinética. Só que aqui também tem desorganização, então tem energia térmica. E aqui, nessa outra região, quem vem nessa outra região? Mesmo argumento, partículas que estão mais ou menos nessa direção, nasceram mais ou menos nessa direção. Entendeu? Elas estão 100% organizadas? Não. Tem uma energia térmica, uma desorganização. Mas existe uma organização natural. Qual é a conclusão disso tudo? Que a energia do movimento, que no início, né, nasceu toda térmica, podemos pensar assim, com a expansão começou a se organizar e a energia térmica foi começando a se transformar em energia cinética. Então o processo era assim, ó. A térmica dando lugar à energia cinética. Agora, isso macroscopicamente, quando você bota a mão aqui, se você pudesse botar a mão, você ia sentir calor muito quente. Você botar aqui, você ia sentir vento e pouco quente. O que você sente de quente, na verdade, é justamente essas porradas que não tem direção significativa das partículas. Ou seja, a temperatura tem a ver com o movimento de desorganização. Né? O vento tem a ver com o movimento de organização. Entendeu? Então aqui está mais frio que aqui. O universo no Big Bang nasceu com as maiores temperaturas vistas em toda a evolução. E com o passar do tempo elas ficaram menos desorganizadas, ou seja, resfriou. Houve um resfriamento do universo. Agora, o que o resfriamento tem a ver com a estrutura da matéria? Repare só, preste bem atenção nisso. Se aqui tem um núcleo de hidrogênio e aqui tem um elétron, eles se atraem, né? E formam um átomo, né? O elétron é negativo, o núcleo é positivo. Só que aqui nesse ambiente é impossível formar átomo. Por quê? Porque quando o elétron fica, digamos, por um instante grudado ao núcleo, vem um outro núcleo virado no estopor e dá uma porrada e tira o elétron. Então aqui não conseguia, devido a essa intensidade de desorganização, não conseguia formar átomos. Aí você diz, sim, Lúcio, por que só núcleos de hidrogênio? Por quê? Repare só. Aqui tem um núcleo de hidrogênio, aqui é outro. Eles vão se aproximando. Você sabe que eles são positivos, né? Porque o núcleo significa próton. E neutro não tem eletricidade. É neutro. Então, positivo e positivo se repelem. Então, um núcleo não quer se aproximar de outro núcleo. Eles se repelem eletricamente. Né? Há uma dificuldade. Essa dificuldade elétrica nós chamamos de barreira de Coulomb. Só que nesse ambiente em que os núcleos estão virados no foguete, ele tem tanta velocidade que eles conseguem vencer a barreira de Coulomb, ou seja, ultrapassar essa repulsão, né, e se aproximar. E ao se aproximar muito, os núcleos atômicos ativam a outra força, que é chamada força nuclear forte, que faz com que os núcleos grudem. E a força nuclear forte, pelo próprio nome, ela é mais forte que a força elétrica. Então a força nuclear forte é o que mantém o núcleo atômico estável. O núcleo atômico formado por mais de um próton. Então os prótons se repelem eletricamente, mas se atraem pela força nuclear forte. Só que aqui, quando formavam aglomerados de núcleos atômicos, ou seja, aglomerados de prótons e formando núcleos mais complexos, núcleos maiores, o que acontece? As porradas que existiam aí eram tão grandes que eles se desfaziam. Então não conseguia nesse ambiente formar nem átomos, ou seja, aglomerados de elétrons e núcleos, e nem núcleos atômicos complexos, apenas núcleo atômico de hidrogênio. Mas, à medida que o universo foi expandindo,
né, e a energia térmica foi se transformando em energia cinética, e o ambiente ficou mais frio, o que aconteceu? Aqui, né, já não tinha condições de grudar ou vencer a barreira de Coulomb, né, não se juntavam os núcleos atômicos, né, porém os elétrons conseguiam se unir. Então aqui formaram os primeiros átomos de hidrogênio. Certo? Então a expansão levou ao resfriamento, que levou à formação dos átomos de hidrogênio. E assim o universo ficaria sem graça, né? Como um amontoado uniforme para tudo que é canto de átomos de hidrogênio. Aí vem a gravidade, que foi uma parceira fundamental. O que a gravidade faz? Pega esses átomos de hidrogênio e começa a grudar, ou melhor, a forçá-los a se aproximar. Aí viram nuvens de átomos de hidrogênio. E cada vez mais próxima, mais próxima. Então a gravidade é culpada por fazer uma condensação de nuvens de hidrogênio. E a condensação faz o quê? Faz o contrário. Transforma a energia organizada em bagunça, porque aumenta a colisão e bagunça. Certo? E aí, veja, o universo nos aglomerados, agora pensando no universo macro, não mais micro, né? Aqui uma nuvem, né, de átomos de hidrogênio, aqui uma nuvem gigantesca, do tamanho do sistema solar, maior que isso, certo? E aí o que aconteceu? Essas nuvens começaram a se condensar, aumentar a energia térmica, a temperatura começou, né, a avançar. E aí, nessa situação, os átomos, ou os núcleos atômicos de hidrogênio, né, já começa a ficar quente, os elétrons vão embora, começam a formar só os núcleos de novo, né? Mas aí é uma temperatura grande, capaz, suficiente, para botar esses átomos a ganhar velocidade, a vencer a barreira de Coulomb e se juntar. Só que não é uma temperatura suficiente para desmontar essas estruturas. Então, isso aqui começou a surgir a junção dos núcleos atômicos, o que a gente chama de fusão nuclear. E a fusão nuclear gera uma energia, né, no momento da fusão, libera-se um excesso de energia para ganhar mais estabilidade, e aí gera uma luz forte. Então, foi daí que surgiram as primeiras estrelas. Estrela é isso. É uma região da nuvem de hidrogênio que começa a sofrer a fusão nuclear e emitir muita luz. E a fusão nuclear faz que o hidrogênio se junte ao hidrogênio e comece a formar hélio. Que o hélio se junte a mais hidrogênio e forme lítio. E assim sucessivamente, até formar o átomo, ou o núcleo atômico de urânio. Urânio que tem 92 prótons. Então, os núcleos atômicos que nós conhecemos, os naturais, foram formados nas estrelas. As estrelas tinham as condições ideais para formar. Então, o berço, né, de toda a matéria conhecida, todos os elementos químicos conhecidos, exceto o hidrogênio, que foi formado lá no Big Bang, o berço foram as estrelas. Então, as estrelas que surgiram devido a esse efeito de gravidade, lá surgiu a fusão e novos núcleos. Só que as estrelas têm um ciclo de vida. Chega um momento que elas entram em colapso e explodem. Não é uma grande explosão, né? Mas é uma pequeníssima explosão em relação ao Big Bang. E essas explosões são chamadas de supernovas. E as supernovas, o que é que fazem? Aquela estrela, que está cheia de novos núcleos atômicos, explode e vira poeira cósmica. E libera esses novos átomos para o universo, que antes só tinha hidrogênio. Então agora o universo está povoado, né, das outras 92, quer dizer, dos outros 91 elementos químicos, né, que vieram da morte, né, de estrelas, das supernovas, né, que são mortes de estrelas. E agora o que vai acontecer? Novamente,
tem uma nuvem agora não só de hidrogênio, muito hidrogênio. Hoje tem 99% de átomos de hidrogênio. Quer dizer, os 99% dos átomos existentes são de hidrogênio. Ainda hoje, quer dizer, a quantidade de hidrogênio no universo é muito grande, graças a Deus. E aí o que aconteceu? Essa poeira cósmica vai se somar aos átomos de hidrogênio que estavam lá no espaço e começam, de novo, a gravidade a juntar a galera e formar novas estrelas. Mas com novas estrelas também começam a formar outros aglomerados que não estão exatamente no centro dessas nuvens, aglomerados que agora podem aparecer em formato sólido, né? Diferente do hidrogênio, que a tendência deles é aparecer só no formato de estado gasoso, mas aí começa a formar então pedras grandes em torno do centro desses aglomerados, e aí formam sistemas estrelares, entendeu? Ou o nosso sistema solar, com o Sol no centro, veio daí. Então é isso. Isso quer dizer o quê? Que minha matéria, os meus prótons e nêutrons aqui, os meus elétrons, eles participaram do Big Bang. Eu já estive no Big Bang, né? E eu agora, né? Mas separadamente, né? Eu estive dentro de uma estrela. Eu nasci em uma estrela. Todos os átomos aqui, todos os núcleos atômicos que não são hidrogênio do meu corpo, nasceram em alguma estrela e foram expulsos devido à morte dela. Entendeu? E acabaram se juntando e formando o meu corpo. E assim com toda a matéria. Tá bom? Então, era mais ou menos o que eu queria passar para você. Agora, preencha as lacunas aí abaixo. Até mais.